O freio motor é um assunto muito interessante e nesse vídeo vamos entender o seu funcionamento usando o motor estacionário aqui do canal como exemplo. Vamos desvendar alguns mitos sobre o freio motor e também vamos tratar um assunto muito interessante. Se eu tivesse usado o freio motor no teste de frenagem do vídeo sobre freios, a moto teria parado mais rápido? Fala pessoal, motos e tal. Para entender o funcionamento do freio motor, precisamos entender com muitos detalhes o funcionamento de um motor 4 tempos. Mas é claro que vamos falar também sobre a falta de freio motor em motores 2 tempos e também vamos comentar sobre o freio motor em motores ciclo diesel. Mas, entendendo o funcionamento do motor 4 tempos, que é o motor mais utilizado em nossas motos e carros, entender os outros sistemas será bem mais fácil. Vamos começar essa explicação usando como referência um motor 4 tempos de 1 cilindro, um motor monocilíndrico, pois ele é a base para motores multicilindros. Nosso motor é composto basicamente por virabrequim, biela, pistão, cabeçote, válvulas e comando de válvulas. O pistão trabalha dentro do cilindro. Seu princípio de funcionamento é semelhante ao pedalar de uma bicicleta, mas ao invés das pernas temos o pistão com a biela. O pistão, subindo e descendo, tem seu movimento linear transformado em movimento rotativo pela biela e virabrequim. Quando o pistão está totalmente na parte superior, dizemos que o pistão está no ponto morto superior. Quando o pistão está totalmente na parte inferior, dizemos que o pistão está no ponto morto inferior. Para o nosso motor começar a funcionar, é necessário um movimento inicial, conhecido como partida, seja elétrico ou pé de vela, e você vai entender por que a partida é necessária. Ao dar a partida, o eixo do motor começa a girar, então o pistão irá descer e a válvula de admissão irá se abrir. Nesse momento, a mistura ar e combustível é aspirada pelo pistão. Esse é o primeiro tempo, chamado de admissão. Nesse momento, temos o fechamento da válvula de admissão, então o pistão irá subir comprimindo essa mistura. Repare que as válvulas estão fechadas, pois a mistura não pode sair, mas sim ser comprimida. Esse é o segundo tempo, o tempo de compressão. Com o pistão no ponto morto superior, teremos a ignição por centelha vinda da vela de ignição, que inflamará essa mistura, que irá entrar em combustão gerando a expansão dos gases, e os gases empurrarão o pistão para baixo no terceiro tempo, o tempo de expansão. Esse é o momento em que o motor gera trabalho, força. Então, a válvula de escape irá se abrir e o pistão irá subir e os gases de escape irão para o escapamento, no quarto e último tempo, a exaustão. E então, a partir daqui, o motor, pela inércia do conjunto mecânico, irá recomeçar o ciclo sozinho, onde irá funcionar até que a ignição seja cortada. O único momento em que o motor gera força é o momento de expansão. Todos os outros 3 tempos, exaustão, admissão e compressão, serão realizados por inércia do conjunto mecânico, e por isso o motor necessita de uma rotação mínima para funcionar suavemente. Essa rotação é chamada de marcha lenta. Ao cortar a ignição, o motor irá parar de funcionar em poucas voltas, pois como não há mais combustão, nada irá empurrar o pistão para baixo, fazendo o motor girar. E a admissão, compressão e exaustão se tornam um peso para o motor. Para controlar a aceleração do motor, na entrada da admissão temos uma borboleta que funciona como uma válvula e controla a quantidade de ar que o motor irá aspirar. O carburador ou injeção eletrônica irá dosar o combustível conforme a quantidade de ar que entra no motor. Mas nesse momento vamos abandonar a teoria e vamos para a prática. Vamos ao nosso querido motor estacionário. Bom pessoal, estamos aqui com o motor estacionário, aquele motor que foi usado lá naquele vídeo dos testes de combustível, certo? Então vocês acabaram de ver o vídeo aí de como funciona o motor 4 tempos e a gente vai mostrar agora onde atua o freio motor, tá? E para isso nós vamos trabalhar sem a tampa do cabeçote para vocês poderem ver a válvula aqui trabalhando e também tem essa marcação aqui do ponto morto superior, tá? Então toda vez que essa linha estiver aqui, ó, batendo, coincidindo essas marcações, é porque o pistão está aqui no ponto morto superior. E é necessário ver as válvulas, porque existem 2 momentos que o pistão está no ponto morto superior. Ele está tanto na hora no topo, no final da compressão, dando a ignição para ele descer com a combustão, quanto na hora da exaustão, que ele vai descer para a admissão. Então, aquilo que nós vimos animado no vídeo, nós vamos ver agora aqui. Só para vocês observar aqui, essa válvula aqui é admissão e essa daqui é exaustão, tudo bem? Então a válvula está aqui, esses aqui são os balancinhos e esse motor aqui é varetado. As varetas vão lá e elas empurram o balancinho para baixo para abrir as válvulas, certo? Então, como a gente viu lá na animação, nós vamos repassar uma vez aqui com vocês vendo aqui o motor, tá? Então, nesse momento aqui, o pistão está no ponto morto superior, tá? Então, o pistão vai descer agora, nesse momento aqui, admitindo a mistura ar e combustível.
enquanto ele vai descer, a válvula de admissão ela vai se abrir. Pistão chegou no ponto morto inferior e a válvula de admissão ela fechou junto com a válvula de escape. Esse é o momento que ele vai subir comprimindo. Já reparem que eu vou fazer um pouco de força. Pronto. Ponto morto superior. Nesse momento aqui é onde a vela vai dar a faísca para entrar em combustão a mistura e vai empurrar o pistão para baixo. Ponto morto inferior. O fim do curso aí de expansão, tá? Então, nesse momento aqui, a válvula de escape ela vai se abrir e o pistão vai subir, mandando para fora os gases restantes da combustão. Olha lá, a válvula abriu, o pistão subiu, chegou no ponto morto superior, a válvula de exaustão fechou e o pistão vai descer com a válvula de admissão aberta novamente e o motor vai começar a trabalhar, tá? No ciclo completo. Completo foi feio, completo. Como eu disse lá no vídeo, existe um único momento que o motor gera força, que é o momento da combustão e expansão, né? que é o momento da combustão seguido da expansão dos gases que vai empurrar o pistão para baixo, fazendo o virabrequim girar. Isso significa que os outros processos, a admissão, a compressão e a exaustão, são perdas para o motor. Ele não está trabalhando nesse momento, ele só está gastando a energia cinética que ele tem. E essa energia gasta para ele poder fazer esse ciclo sem força é tão forte que precisa de uma rotação mínima, chamada marcha lenta. Por isso que você vai abaixando muito a marcha lenta, ele vai querendo afogar, porque ele já não tem mais aquela inércia para continuar o resto do ciclo sem o poder da combustão. A perda que existe na admissão, compressão e exaustão tem um nome e é chamado de perda por bombeamento. Por que perda por bombeamento? Porque nós falamos que o motor a combustão ele é uma bomba de ar. Ele aspira ar, ele comprime e ele expila esse ar pelo escapamento, certo? Então, tirando a combustão, nós temos um compressor. Um compressor é basicamente um motor desse daqui sem a combustão. Nós estamos bombeando o ar. E é essa perda por bombeamento que vai gerar o freio do motor. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você está lá com o seu veículo, seja seu carro ou sua moto, você está acelerando. Se você está acelerando, significa que você está com o pé, a mão no acelerador, estacionado e a borboleta na entrada do motor, que eu mostrei lá, ela está aberta. E o seu motor vai estar gerando força, potência e empurrando o veículo. Quando você tirar o pé ou tirar a mão no acelerador, a borboleta ela vai fechar e ela vai restringir o ar que vai entrar no motor. Nesse momento ocorrem duas coisas. Como não temos aquela quantidade de ar e combustível entrando dentro do motor, a nossa combustão ela perde eficiência, ela perde força, ela fica fraca, ou seja, o motor nesse momento já não tem mais a força para tracionar o carro ou a moto. Só que como o sistema estava engrenado e em movimento, pela energia cinética, o carro agora vai fazer o motor continuar girando naquela rotação que ele estava. Só que nós não temos mais um motor gerando força, mas nós ainda temos as perdas por bombeamento. E qual é o momento, falando aqui de um motor a gasolina, um motor ciclo Otto, qual é o momento em que vai atuar o freio motor, que é a perda por bombeamento? Admissão, compressão ou exaustão? A resposta é admissão. E você já vai entender por quê, a gente já vai falar da compressão. Pessoal, quando o motor estiver girando, né, pelo veículo, em primeiro lugar nós temos que lembrar que o motor não vai estar girando nessa velocidade que eu estou mostrando aqui, né? Ele vai estar 2.000, 3.000 RPM, 5.000. Ou seja, como você tem um torque sendo gerado para mover o pistão, em alta rotação isso aí é muito trabalho, cara. Então esse freio ele vai se multiplicando conforme a rotação, certo? Então o freio motor que eu estou sentindo aqui não chega nem perto de um motor girando em alta rotação. Mas o que acontece nesse momento aqui? O veículo vai estar o veículo vai estar fazendo o motor girar e o motor vai admitir a mistura naquela rotação lá. Nesse momento o que aconteceu? O pistão puxou o ar. Só que a nossa borboleta está fechada, com uma abertura mínima para o motor poder funcionar em marcha lenta. Ou seja, nós estamos restringindo a entrada de ar.
Com isso daí nós estamos criando um esforço para o pistão puxar esse ar. Então, nesse caso aqui, ó, nesse momento aqui, eu estou aqui com o acelerador aberto, tá? Apesar desse motor ele não abrir totalmente a borboleta desligado, tá? Olha só, com a borboleta aberta, o meu pistão ele vai puxar o ar. E ó, leve. Olha, chegou a virar sozinho. Leve. Se eu fechar a borboleta, o que vai acontecer com o meu motor? Deixa eu voltar na admissão. Pesou. Por quê? Porque agora eu estou fazendo força para puxar o ar. Então é nesse momento que o motor ciclo Otto vai frear o carro, no momento que você fecha a admissão. Então você vai perguntar, pô, mas e a compressão? Ela não segura o motor? Essa é a parte interessante. Vamos para a compressão agora para você entender o que acontece. Então, voltamos aqui, ponto morto superior, vai abrir a válvula de admissão agora, né, para puxar o ar. Então, o motor girou, puxou o ar, e agora ele vai começar o processo de compressão. Opa, já deu uma travadinha aqui, porque começou a comprimir. Então, comprimir, voltou a chave, reparou? Então, deixa eu pegar o ar de novo aqui, puxei. Alguém sabe dizer por que o pistão está voltando? Volta, filho. Isso. Puxei o ar, comprimiu, volta a chave. Então, vamos mais uma vez. Pistão desceu, vai subir comprimindo, a chave volta. A chave volta porque o eixo vira de volta. Então, a gente vai comprimir e o eixo volta. Quando você está comprimindo o ar, você está espremendo esse ar. E esse ar, ao mesmo tempo que você está espremendo ele, ele cria uma força contra o seu pistão que está subindo. Então, ao mesmo tempo que você está empurrando o ar, criando uma resistência, esse ar está empurrando o pistão de volta. Então, o que vai acontecer? Você vai admitir, você vai comprimir, olha lá, fez força, chegou no ponto morto superior, o que vai acontecer? Esse ar vai empurrar o pistão para baixo. Ou seja, você fez força para comprimir o ar, mas na hora de descer, na hora que o pistão foi descer, aquele ar que foi espremido vai empurrar o pistão para baixo, gerando força. Então, a compressão ela não é um freio motor eficiente. Isso se chama mola pneumática, tá? O nome disso daí é mola pneumática. Olha nesse momento aqui, ó. Aqui dá para ter noção da mola, ó. Presta atenção. Ó. Consegue perceber como joga o pistão para baixo? E pessoal, aqui tem um assunto muito interessante. Lembra aquele vídeo que a gente fez sobre desativação de cilindros? Onde você desliga os cilindros de um motor que está funcionando para aumentar a eficiência do motor? É justamente por causa da perda de bombeamento e a mola pneumática. O que um motor que desativou um cilindro faz para os pistões continuar funcionando sem criar esforço no motor? Entra um atuador no comando de válvulas e interrompe o movimento das válvulas. Ou seja, elas não abrem mais e permanece a todo momento fechada. Ou seja, o pistão não vai admitir, o que não vai fazer ele criar trabalho. E compressão, a hora que ele subir para comprimir e descer, ele vai trabalhar com a mola pneumática. Então ele vai fazer força para subir e ser empurrado para descer. E isso aí acaba se equivalendo. Então aquele pistão ele não está mais sendo um peso para o motor, porque a mesma força que ele faz para subir, ele empurra de volta, devolvendo essa força para o motor. Ele não é mais um peso, ele não é um peso morto ali dentro para o motor carregar, entendeu? Só que tem mais um porém. Eu não comentei que a admissão ela é uma restrição para o motor com a borboleta fechada? Quando você desativa os cilindros de um motor, você automaticamente tem que compensar a potência que estava sendo gerada naqueles cilindros nos outros cilindros. Você abre mais a borboleta para compensar, entregar mais potência nos outros, e você abrindo mais a borboleta, você faz com que os outros cilindros que estão funcionando tenham menos perda por bombeamento. Então é esse o segredo por trás da desativação de cilindros. Você pega um motor com uma grande quantidade de cilindros, você desliga uma quantidade lá desejada e você exige mais dos cilindros que estão
que ficaram trabalhando, diminuindo perda por bombeamento, certo? E agora, qual que é outro momento que o motor ele freia também? Pessoal, existe um freio motor no escape? Com os gases em alta temperatura, a válvula de... Muitas pessoas pensam que o pistão ele empurra os gases para fora. Só que na verdade, com alta temperatura, assim que você abre a válvula de escape, os gases eles realmente escapam, eles vão em alta velocidade para a saída de escapamento. Então também não é um freio motor eficiente. Agora vamos acrescentar outra informação sobre o momento da compressão. Pessoal, falando de carburados, você tirou o pé, fechou a borboleta, assim que ele comprimir, o que vai acontecer? Vai ter a faísca da vela e vai ter uma combustão e vai empurrar o pistão para baixo também, gerando um pouco de força. Praticamente a força que você tinha na marcha lenta, né? O torque, aliás, que você tinha na marcha lenta no pistão vai ser aplicado naquele momento com o motor girando. Então, mais uma vez, o momento de compressão e o momento de expansão ainda vai continuar existindo. Com menos força? Com menos força, mas vai continuar existindo. Já no veículo injetado, nós temos uma coisa chamada cut-off. Para quem não sabe, no veículo injetado, quando você tira o pé em uma descida e o motor está sendo girado pelo próprio veículo, pela transmissão, ele entra em modo cut-off, que corta, entre aspas, tá? Os manuais eles costumam falar que corta a injeção de combustível para não haver mais combustão naquele momento e economizar combustível. Pessoal, ele diminui no mínimo o combustível. Ele não corta totalmente o combustível. Uma vez, por quê? Não pode afogar o motor. Vamos supor, você está numa descida, aí de repente você entra um caminhão atrás de você e você precisa de uma retomada, você dá a embreagem e puxa a quarta marcha. No que você dá a embreagem, se o motor está desligado, vamos dizer assim, só está sendo girado pelo veículo, corre o risco dele apagar. Isso daí vai dar um atraso para entrar a marcha, você vai soltar o pé, o motor vai pegar no tranco, até acelerar de novo, a injeção vai carregar todo o sistema, entendeu a loucura? Então não corta o combustível. Ainda vai um mínimo de combustível possível para o motor ficar acordado, vamos dizer assim. Tanto é que várias motos, por exemplo, você tira a mão na descida, o escapamento vai pipocando, vai pá, 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 pá. E outro motivo também que você tem uma injeção de combustível e a combustão é por causa do catalisador, né? Uma descida longa aí, não importa, você precisa manter o catalisador aquecido. E pessoal, existe mais algum freio no motor além das perdas por bombeamento? Existe sim, tá? E nós vamos mostrar agora para vocês. Ó, nesse momento aqui eu estou tirando a vela. Ó, nesse momento aqui, ó, tirei a vela do motor. E agora, com o nosso motor sem vela, nós não conseguimos mais vedar a câmara de combustão, porque a gente abriu um buraco na câmara de combustão, ou seja, mesmo com as válvulas fechadas, a gente não vai conseguir fazer o trabalho de compressão, porque o ar vai escapar pela vela. Então, ó, momento de admissão, compressão, levinho, ó, vai. E por quê? Porque a gente não está conseguindo mais comprimir. Mas, olha que interessante isso daqui, ó. Vamos lá, ó. Esse aqui é o momento de compressão que não vai estar comprimindo. Ó, reparem como o motor tá levinho, ó. Levinho. E agora, pesou e pesou de novo. Levinho, pesou e pesou de novo. De onde que está vindo esse pequeno peso? Do comando de válvulas. A gente está fazendo as válvulas acionar contra as molas, né, que empurram ela de volta. Então a gente tem também uma perda ali. E pessoal, essa perda que vocês viram agora são as perdas mecânicas. E elas não estão somente no comando de válvulas, tá? Vai estar no atrito de rolamentos, bronzinas, buchas, fora o atrito de transmissão, os periféricos do motor, que vai ser alternador, se tiver bomba d'água, bomba de óleo, então tudo isso daí vai pesar para o motor. Então não é só as perdas por bombeamento, tá? Existe sim um peso no motor. E agora a pergunta que eu tenho certeza que muita gente vai fazer. Por que nós não temos freio motor nos motores 2 tempos? Bom pessoal, o motor 2 tempos ele tem freio motor. Ele só é quase irrelevante para a situação que ele é necessário, vamos dizer assim. Tanto é que se você desligar
Se você tirar a ignição de um motor 2 tempos, ele vai parar e ele vai parar rápido. Ele não vai perder rotação lento como se ele estivesse dando ignição. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, no motor 2 tempos, nós temos uma combustão a cada volta do motor. Ou seja, nós temos o dobro de combustão em que o motor 4 tempos por volta. Então, no motor 2 tempos, a cada volta do motor, você vai ter a combustão, mesmo que fraca, empurrando o pistão para baixo. O que já ajuda, né, a tirar o efeito motor, porque o motor vai estar, querendo ou não, gerando mais potência. Segunda coisa, câmara do motor 2 tempos. O virabrequim, ele admite a mistura ar combustível. Então, mesmo você restringindo a borboleta por um pequeno período de tempo, você vai ter misturar e combustível no cárter no motor 2 tempos, que vai ser mandado para o pistão ainda gerando um pouco de potência. E mais uma coisa do motor 2 tempos, você não tem aquele peso mecânico do comando de válvulas, que envolve corrente de comando, molas. Então você já tem muito menos perdas mecânicas no motor 2 tempos. Então, juntando tudo isso daí, você tem pouco freio motor. E pessoal, voltando agora para o vídeo narrado, gostaria de comentar sobre o freio motor do ciclo diesel. Diferente dos motores ciclo Otto, o motor diesel não controla a aceleração do motor através de uma borboleta na admissão, mas o fluxo de ar está sempre livre. O controle é feito dosando a quantidade de diesel através da bomba injetora. Nós temos 2 vídeos explicando o funcionamento de motores a diesel aqui no canal. O que você precisa saber é que existem vários tipos de freio motor nos motores diesel, mas vamos comentar alguns deles. Como não temos o freio motor na admissão, devemos usar o momento da compressão. Só que para isso devemos eliminar o efeito mola pneumática. Alguns motores terão uma pequena válvula no cabeçote que irá se abrir no momento da compressão, criando uma passagem estreita e o pistão terá dificuldade em subir. Mas por permitir que o ar escape, não teremos mais pressão nesse cilindro, então não há mais o efeito mola. Outra tecnologia consiste em permitir o tempo de compressão e abrir a válvula de escape rapidamente um pouco antes do ponto morto superior. Nesse caso, também aproveitando a compressão para segurar o motor e retirando o efeito mola. Esses são apenas 2 exemplos. Existem mais tecnologias de freio motor em motores diesel, e diferente dos motores ciclo Otto, o freio motor dos motores a diesel são muito mais poderosos e também ruidosos dependendo da tecnologia. E aí, deu para entender o funcionamento? Mas agora, o freio motor realmente ajuda uma moto a parar mais rápido que usando somente os freios convencionais? Muitas pessoas falaram que nesse vídeo onde testa o freio traseiro, dianteiro e os freios usados em conjuntos, que se eu tivesse utilizado o freio motor a moto pararia mais cedo. Mas será verdade? Não. Sinto muito, mas não teria parado mais cedo. Nesse caso, devemos levar em consideração que a moto usada no teste, a Meteor 350, usa freio ABS, e ele foi a todo momento atuando. Isso significa que o limite de aderência do pneu foi atingido, e o freio motor não conseguiria agregar em nada na frenagem. O freio a disco já estava com força total para travar a roda, e sendo liberado pelo ABS para isso não acontecer, do que adiantaria mais um elemento tentando parar a roda. Absolutamente nada. O freio motor em motos com freio a disco traseiro, principalmente se usar ABS, não servem para paradas de emergência. Ele fará diferença em motos com freio a tambor, por exemplo no teste com a Shadow. Isso é se o freio a tambor já não for suficiente. Mas olha, quer entender sobre frear em emergência? Aconselho você assistir esse vídeo aqui do Durval. Frenagem de emergência é freio dianteiro, traseiro e só. Em frenagens normais, o freio motor ajuda a tirar carga dos freios da moto, o que aumenta a vida útil do sistema de freios e previne o superaquecimento do sistema. Isso é útil principalmente em serras e longas descidas, evitando perder os freios por fadiga. Preciso deixar claro que o uso do freio motor não é prejudicial ao motor, mas é preciso se atentar em reduzidas de marchas. Se você estiver próximo ao limite de giro do motor e reduzir para segurar a moto, podem ocorrer 2 problemas. Escorregamento da roda traseira, já que o ABS não irá atuar no freio motor, e também isso pode fazer o motor ultrapassar o seu limite de giro, o que pode atropelar válvulas ou colocar as bielas em órbita. Hoje algumas motos têm a embreagem assistida, que evita que a roda traseira deslize em uma redução desacoplando o motor da transmissão. Mesmo assim não evita certos estouros no limite de giro.
Agora, você sabia que na maioria das scooters não existe o freio motor? Como temos o acoplamento do motor ao câmbio por embreagem centrífuga, ao parar de acelerar, a embreagem centrífuga desacopla o motor do câmbio, e como não há mais conexão entre o motor e a transmissão, não há freio motor. E sim, já escutei muito relato de scooters tendo problemas em serras. Apesar disso, nem todas as motos com embreagem centrífuga não possuem freio motor. A Bis possui um sistema de catraca que acopla a transmissão ao motor quando o motor é desacelerado e passa a ser movido pelo câmbio. E sim, a Bis tem embreagem, duas por falta de uma, mas temos um vídeo sobre isso, mostrando na prática com o motor aberto o funcionamento desse sistema, além de, claro, um vídeo sobre o câmbio CVT. E nesse momento gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal, os membros que ajudam o canal com um top speed de R$ 2,99 por mês. Muito obrigado a todos vocês, e você pode se tornar um clicando em Seja Membro. Ah, e me diz, quer ver o Motos e Tal na estrada com eventos de motos e passeios em lugares incríveis? Conheça o Rotas e Tal, canal secundário que está conquistando seu próprio público. E venha visitar a nossa lojinha online, onde você pode adquirir uma caneca personalizada com a foto da sua moto e junto vem a ficha técnica. O link do canal secundário da nossa lojinha estará aqui na descrição do vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Deixe aquele like se você gostou, se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!